Eu sou a Márcia Lages, professora, consteladora e psicanalista. E hoje nós vamos conversar sobre uma regra simples, uma regra sistêmica, que seguida no dia a dia, nas dinâmicas familiares, pode tornar o nosso dia a dia mais harmonioso, mais tranquilo, mais leve. Vem comigo, me ajuda aí, clica no aviãozinho e vamos chamar outras pessoas para estarem com a gente nessa noite de quinta-feira. Durante o tempo da pandemia, eu me coloquei para estar mais aqui na mídias sociais, né, no meio virtual, para estar levando isso para outras pessoas. Do mesmo jeito que a minha vida foi modificada e transformada quando eu passei a respeitar e seguir as leis sistêmicas na minha vida. E isso foi revolucionário, na Márcia em todas as suas funções, seja professora, seja psicanalista, seja mãe, irmã, e aí eu estou muito feliz. Um beijo à minha irmã, pela primeira vez entrando hoje na live, que alegria, um beijo, Juju, minha Juju. Kátia tá aí, Renata, minha mãe também acabou de entrar, mãe, a bênção. Quem está me seguindo há um tempo sabe que eu estou no movimento de mostrar para outras pessoas que a vida pode ser mais leve e da retomada da bênção. Então, se você é filho, filha, passe a tomar a bênção dos seus pais novamente, se isso se perdeu ao longo do caminho. E se você é aí a mãe, a tia, a madrinha, a avó, volte a exercitar a bênção. A bênção é poderosa e ela traz uma energia muito grande para todo mundo que recebe essa bênção. Então, me ajudem aí nesse movimento. Mãe, a bênção e a bênção para minha filha, para o meu filho, para o meu neto, onde eles estiverem aí hoje, porque não estão aqui pertinho de mim nesse momento. Lucileuda, boa noite. Kátia, adoro essa frase. A vida pode se tornar mais leve. É isso mesmo. Me ajudem aí, cliquem aí no aviãozinho, chamem outras pessoas para perceberem que a vida pode sim ser mais leve. E isso não quer dizer perfeição. Problemas, desafios, dias ruins, todo mundo tem. Como a gente lida com isso é que faz a diferença. Tânia, minha amiga, também entrando aí. Vamos lá, né? O que é a constelação familiar? O que são essas leis da vida que a Márcia tanto fala? Na verdade, é uma filosofia de vida. A Márcia, psicanalista, utiliza hoje, dentro do consultório, dentro dos trabalhos que ela faz, essa visão de vida. A constelação familiar é uma forma de ver a vida, é uma forma de seguir, de olhar para as coisas. As leis da vida, as leis sistêmicas, elas estão no mundo. A gente respeita ou não. A questão aí é, eu preciso arcar com as consequências do que eu faço quando eu não olho para essas leis. E tá tudo bem, tem gente que vive bem e segue e tá aí lidando, tá tudo certo. O importante hoje é a gente ter como foco que na vida a gente precisa cuidar da saúde emocional da gente, da nossa psique, das nossas emoções. Como a gente faz isso? Existem vários percursos e vários caminhos. A inteligência sistêmica, a constelação familiar é um desses caminhos, é uma dessas perspectivas de olhar para tudo isso. Então a Márcia não traz verdades absolutas, eu não falo, não estou aqui aconselhando ou dizendo que é preciso mudar. Eu compartilho com vocês a minha experiência. Junto disso, todos os conceitos e os conhecimentos da psicanálise que eu tenho também. Né? Então é uma forma de ser, de estar na vida, seguindo aí essa organização dentro das dinâmicas familiares que Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, trouxe. Então uma coisa é a constelação familiar em si, que hoje é utilizado como uma ferramenta terapêutica, mas outra coisa são as leis da vida que Bert Hellinger nos apresentou e disse aí que quando você observa isso no dia a dia e na família, nas suas rotinas, nos seus diversos papéis e funções sociais, essa vida fica mais harmônica, mais tranquila. Eu sempre digo, se você está com alguma questão aí, se está passando por algo desafiante, experimenta. Né? Nós somos seres de inteligência, nós precisamos experimentar e fazer de tudo para ficarmos bem, para sermos felizes. Né? Esse é nosso maior papel hoje aqui nesse mundão. Então, ajudem aí e vamos pensar.
Dentro do nosso dia a dia, na nossa casa, eu fiz aí algumas perguntas durante os stories aí da semana sobre a mesa da sua casa, a mesa de alimentação, esse lugar que existe aí em todas as residências. Nós falamos do quarto do casal, da cama do casal numa live passada e agora sobre a mesa da sua casa. Essa mesa significa o que para você? Muitos colocaram lá que é um lugar de partilha, outros colocaram que é um lugar de você compartilhar os alimentos. E quase ninguém, eu acho que teve uma pessoa só que falou que é um objeto de decoração. Eu oriento como força familiar que a gente cuide, preze por esse lugar dentro da residência, aí dentro do seu lar, dentro da sua dinâmica familiar. A mesa é um lugar muito importante. Ter esse horário e esse espaço para compartilhar e fazer partilhas cria intimidade, cria cumplicidade, cria amorosidade, traz para o ambiente familiar muito mais harmonia. Então, é uma retomada mesmo. Várias famílias que eu atendo, ou em terapia de casal, ou nas terapias individuais, nas constelações, e esse é um olhar que eu tenho e eu pergunto, eu pesquiso isso. Como é na sua casa a hora da alimentação? Quando não, essa queixa já vem, né? Muitos pacientes trazem, principalmente com os filhos adolescentes, os filhos mais velhos, que não existe mais essa questão de comer juntos. E aí nós sabemos, né? O momento da alimentação, o horário da refeição, gente, ele é um horário, um tempo de muita intimidade. A gente só come junto com alguém quando a gente divide momentos com essa pessoa. Um amigo, quando a gente começa a comer com ele e tem prazer em partilhar a alimentação, é porque ele já é um bom amigo. Ele já se transformou em alguém ali confidente, cúmplice. Então, que isso não se perca dentro das nossas casas, né? Nós precisamos. Eu fiz outra pergunta também sobre se existia aí na memória afetiva de vocês essas lembranças, né? Da mesa, dos momentos, dos compartilhares de alimentos, né? O que era mais importante, as festas ou os almoços de família? E muitos, mais de 60% apontaram que sim, existe na memória afetiva os almoços em família, né? Esse momento onde a família se reúne para comer. Não é à toa que é tão importante nós termos a lembrança da comida da nossa casa, né? Inclusive existem hoje restaurantes que se propõem a fazer isso, comida de conforto, que é chamado, né? Food comfort, que traz essa ideia, essa memória, aciona essa memória afetiva, aquele tempero que é um tempero mais natural, que é algo daquilo, né? Que faz a gente lembrar da avó ou da mãe da gente. Então, trabalhar as receitas da família, deixar com alguém aquilo que você sempre faz, que é a sua cara. Isso são ritos importantes dentro da família que criam vínculo. Oi para todo mundo que está chegando aí, tem uma xará minha aí, a Marcinha, a Neide que está aí. Gente, um beijo. E o som tá bom? Tá legal? Coloque um tinino aí para mim, né? Andresa entrou agora. A Deise também, que bom, meninas, vocês aí juntos nesse movimento de convidarmos outras pessoas também, né, para estarmos aqui nessa hora, nesse dia. Hoje eu estou fazendo mais cedo, mas da gente pensar como é importante esse espaço dentro da nossa casa. Então, é importante cuidar. E aí nós vamos para outros itens que fazem a diferença nessa mesa. A toalha, né, os jogos americanos. Aí eu estava escutando uma análise de Feng Shui essa semana, dizendo que quem usa muito jogos americanos demonstra algo mais egoísta. Tá ali aquele espaço muito delimitado, que a mesa, ela cobre, a toalha de mesa, ela cobre a mesa toda, então ela acolhe mais. E isso do espaço é muito importante. Por quê? Por exemplo, num set psicanalítico, num ambiente terapêutico, a gente sempre tem um tapete, porque o tapete faz acolhida. Então, toda a forma, a luz, a iluminação, os detalhes, as cores,
Tudo isso faz a diferença quando a gente pensa nesse espaço da alimentação, da refeição. Então, o lugar também faz a diferença. E aí é essa regra, né? Quando eu falei, existe uma regra sistêmica que traz harmonia para esses momentos. Que regra é essa? É a segunda lei da vida, que é a lei da ordem. A lei da ordem, que é uma ordem hierárquica, no sentido de que quem chegou primeiro tem a vez na vida. Então, aquele que chegou antes de mim, ele tem mais experiência, nem que seja de horas de vida. Lógico que como professora eu sei que todo o contexto e tudo aquilo ali que eu vou experienciando e experimentando e vivendo vai agregando, vai me dando mais repertório. Mas, como regra básica da vida, aquele que é mais velho, aquele que chegou primeiro, ele tem a vez. Quando a gente pensa isso dentro do contexto da mesa familiar, da família, aí nós temos essa regra da hierarquia que com pai e mãe é diferenciado. O casal, ele chega de igual nessa relação. Homem não é maior que a mulher e nem mulher é maior que o homem. Chegaram juntos, aí vamos pensar que aí é a relação. A relação se inicia e começa junto. Oi, Carla entrando, Sandra. Que bom vocês aí, pessoal. Cliquem aí, vamos chamar outras pessoas. Então, essa família, essa dinâmica, esse espaço começa com essa relação. Então, aí uma regra, eu sempre digo, pertencimento. Eu sou este indivíduo primeiro, que tem uma família. A minha família de origem pertence a ela. Quando eu vou cada vez mais para o movimento de autonomia na vida, eu vou constituir uma outra família, mesmo que seja de um indivíduo só. A minha família atual. Então eu tenho a minha família de origem, que me acompanha, me dá força. Toda a questão da força feminina, da força masculina, do meu lugar de força, da forma como eu estou na vida, tem a ver com esse lugar que eu ocupo diante da minha família de origem, o meu lugar de força. Então eu preciso estar resolvida com os meus pais, né? E resolvida aí, eu gosto sempre de firmar isso, muitas pessoas me perguntam, não se trata de perdão de convivência, se trata de concordar e tomar esse pai e essa mãe como eles são. Oi, Renata, boa noite também, que bom você aqui. Então eu chego para essa relação de igual com este homem e juntos nós vamos começar uma família, uma nova dinâmica familiar. Então, quando eu observo isso, para esse casal, existe uma regra de ordem que diz que funciona muito bem, funciona num ritmo melhor, funciona com mais equilíbrio quando este homem fica à direita da mulher. Por quê? Porque dentro da lei sistêmica da vida, nós seguimos esse sentido horário, da direita para a esquerda. Então, o primeiro, por ser mais forte, no sentido de força física, por isso está registrado para a gente como memória arquétipa celular, numa época em que o mundo pedia desafios para esses seres humanos. E este homem, por ter mais força física, por muitas vezes ter mais porte, ter mais altura que as mulheres, esse homem ficava à frente, à direita da mulher. Porque ele defendia a mulher e a sua prole, a sua família. Então isso é um arquétipo que está construído aí no nosso imaginário social, no nosso imaginário cultural. E isso ficou marcado no ser humano. Então funciona muito bem, é uma regra da vida. O homem é à direita da mulher. A energia masculina à direita, quando se trata de um casal homoafetivo. Tá? Então, quem é aquele que está mais para proteção, que se joga para o mundo? A mulher protege a vida, cuida da vida. Pensa que este homem defende a vida. Muitas vezes essa mulher carregava o seu filho no ventre, que era a continuidade dessa família. Então ele tomava frente. O homem ensina os filhos a irem para o mundo. A mulher ajuda e ensina os filhos a servirem a vida, a cuidarem da vida. Cuidado e autocuidado é com a mulher. Coragem para seguir a vida, para enfrentar o mundo com o pai. Então, nessa ordem sistêmica, homem à direita da mulher. E os filhos vêm à
esquerda da mulher, por ordem de nascimento. Então, assim nós nos sentamos à mesa. Isso traz mais fluidez e mais harmonia. Lembrando que aqui vale a mesma dica lá da cama. Se está funcionando tudo bem aí na sua casa, beleza, tá tudo certo. A dica aqui é: que tal experimentar? Se tem alguma coisa aí, se tem muita briga na hora da refeição, esses filhos brigam, sempre tem uma confusão, que tal experimentar fazer diferente? Lembre-se, os comportamentos, a gente só muda resultado quando a gente muda o comportamento. Se eu não mudo a forma de agir, a forma de pensar, a forma de estar, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então é como eu me coloco para isso. Rosana, que bom você aí, Neide. Gente, cliquem aí no aviãozinho e ajuda a chamar outras pessoas. E aí eu selecionei até para a gente entender um pouco essa ordem, né, essa lei da vida, essa lei do amor, a ordem ou hierarquia, seja, né, como a gente pesquisa aí na literatura. E aí, nesse livro do Bert Helling, Olhando para a Alma das Crianças, ele tem um trechinho que ele coloca assim: às vezes existe a ideia de que existe uma família ideal e de que as outras famílias deveriam segui-la. No entanto, em uma família que talvez consideremos difícil e na qual os filhos vivenciem coisas pesadas, o difícil e o pesado dão àquelas crianças uma força especial, uma força que as crianças provenientes de uma família ideal não possuem. Por isso, a atitude fundamental que mais serve à vida é aquela com a qual concordamos com tudo como é, sem precisar modificar nada. Então, eu também me coloco aqui com muita humildade diante das dinâmicas familiares. Como professora hoje, cada casa, cada lugar que eu entro, que eu acompanho, cada paciente, está tudo certo. Aqui são dicas para que tudo funcione melhor dentro de casa, que tudo fique mais harmônico. Então, essa organização da mesa, muitas vezes ela já existe. Então, já tem um lugar ali que esse pai senta, que este homem senta, ou que essa mulher senta, que essa mãe senta. Então, a partir dali, eu vou pensar nessa reorganização. Então, este homem, a mulher vai ficar à sua esquerda. E na sequência, os filhos, por ordem de nascimento. Então, o filho mais velho, o filho do meio e o outro filho, tá? Então, essa seria a organização da mesa. Quer mais harmonia? Procure organizar assim. Então, hoje mesmo, eu voltei para o meu lugar, a mesa. E eu sempre me sentava, eu estava sentando e sempre o meu marido à minha direita. A minha enteada está aqui comigo, está aqui em casa. E por ela estar usando a mesa para trabalhar com o computador, ela ficou no meu lugar. E eu estava há dias me sentando com o meu marido à minha esquerda, né? Que é o lugar do filho. E hoje eu falei: deixa eu ir para o meu lugar. E ela foi para o lugar dela, na sequência. Ele, eu e depois ela. Porque é ela hoje que tá aqui em casa. Ela é a caçula de tudo. Se estivessem todos aqui, ficaria meu marido, eu, a Jéssica, o Júnior, o Vinícius, a Ana Luísa e o Eduardo. O Eduardo é o mais novo da família, é o neto. Como faz? De preferência que ele fique perto da mãe dele. Aí já seria a ordem da Jéssica. A Jéssica é a mãe, depois o Eduardo, à esquerda dela. Então lembra, aí relembrando até a questão da cama lá. Por que o meu companheiro fica à minha direita? Porque se ele fica à minha esquerda, eu fico como mãe dele. Ele assume o papel de pai. Ele assume o papel de filho e eu de mãe. Os homens, naturalmente, né? Se a gente não mexe nisso aí, vão para essa zona de conforto, serem servidos, serem cuidados. E aí muitas coisas vão ficando pesadas ali. Na mesa, a mesma coisa. Se eu coloco o meu companheiro, o meu marido, sempre à minha esquerda, acaba que eu vou estar sempre servindo, pegando as coisas, fica mais pesado para a mulher. Então, a dica aqui: nós queremos tanto mais leveza na relação, nós queremos mais partilha, nós queremos um homem mais companheiro. Então, experimenta. Ele sentar. Hoje eu tive um depoimento, logo que acabar a live aqui, eu quero colocar aí para vocês, de uma pessoa que experimentou a mudança no lado da cama. E ela disse:
Parece mágica, mas ele está muito mais carinhoso e muito mais atencioso comigo. Ele está na força dele masculina. Aí a gente coloca o homem na força dele, né? De prover, de proteger, que é essa força que está aí, gente, no arquétipo, é a história do mundo. Beleza, eu quero mudar isso, então como que eu vou mudar isso ali dentro do meu dia a dia? Será que eu preciso mesmo? Né, dessa mudança, quando a gente tem dentro das leis sistêmicas da constelação esse olhar fenomenológico. Isso se repete na maioria das vezes. Quando eu vou para o meu lugar de força, as questões fluem melhor. O que eu penso? Um vai ter que ficar à direita, um vai ter que ficar à esquerda. Por que a gente não pode buscar harmonizar isso? Entendendo que este homem e essa mulher chegam juntos para essa relação e eles são iguais. Né? E igualdade significa o quê? Significa principalmente se respeitar nas diferenças. Né? Se respeitar nas diferenças. Então, esse lugar de força do homem que está ali para servir, do homem que precisa proteger, é algo que a gente precisa exercitar. Então, quantas vezes eu tenho que trazer algo para a mesa quente, algo para a mesa pesado? Por que eu não aciono esse homem? Eu dou lugar para ele, e aí eu justifico porque é ele que tem a força. E ele aceita isso com muito mais naturalidade. Muitas vezes eu quero isso, mas eu peço na reclamação, ou eu coloco na reclamação, né? Falando, porque não ajuda, ninguém nessa casa ajuda. E aí isso já vai com peso, né? A reclamação, a lamuriação é falar da vida, é se lastimar da vida, né? O contrário de viver é reclamar. Então, a minha pergunta para vocês, tem muita reclamação aí nessa casa? Tem muita reclamação na hora da comida? Vamos pensar que a alimentação é um dos momentos mais importantes da família. Como é que é isso aí na sua casa? Como é que eu cuido disso? Mudar, organizar essa dinâmica na hora de sentar faz a diferença. Eu experimentei, tenho vários pacientes que experimentaram, tenho várias amigas, professoras da pedagogia sistêmica que experimentaram, e isso faz toda a diferença. Inclusive, na pedagogia sistêmica, a gente também usa essa lei da ordem, da hierarquia, da chegada na vida para organizar os alunos em sala de aula. Nós usamos isso dentro das empresas. Para fluir melhor, a gente organiza os funcionários pela ordem de chegada na empresa. Isso traz pertencimento àquele que tem mais tempo de casa e àquele que tem menos tempo de casa. Quando eu organizo isso da direita para a esquerda, tudo flui melhor. Lembra que a primeira lei, a grande lei, é a do pertencimento. Quando a ordem está ali desorganizada, ela está dizendo que alguém não está pertencendo. E quando eu coloco na ordem hierárquica da vida, de chegada na vida, eu estou honrando aquele que veio primeiro, aquele que tem mais experiência de vida. Eu não estou dizendo aí, voltando para quem entrou aí, Florinei, Celsa, Michele, que bom vocês aí. É lógico que toda a experiência, tudo que eu estudo, tudo que eu vou agregando aí como ser humano que vai tendo várias experiências, isso vai ampliando o meu repertório. Mas, inclusive, hoje a gente pensa, esse meu repertório de experiência precisa trazer para mim, principalmente a humildade e a capacidade de olhar para outro ser humano que tem mais tempo de vida que eu e honrar isso e dizer não. Ele tem mais tempo que ele faz isso, então eu envolvo. Quando a gente usa essa lei também dentro das empresas, tudo flui melhor. Então, dentro da sua casa, como é aí no dia a dia? Na hora de servir a pizza, quantas vezes eu já vivi confusão na minha casa mesmo, ou, né, em outros espaços, na hora, eu quero, sou eu primeiro. Por que você serviu primeiro antes de mim? E daí já começa toda uma questão. Quando a gente trabalha essa lei com muita naturalidade, isso fica tranquilo, gente, vira um rito de passagem daquela família. Aquilo fica como um comportamento cultural daquela família. E isso cria vínculo e leva energia afetiva para esse sistema familiar que fica muito mais forte cada vez que isso é trabalhado. Né? Então vamos pensar nessa ordem de servir a mesma coisa. Eu estou ali servindo, então eu sirvo o filho mais velho, depois o outro filho, depois o outro filho. Né? Quem chegou primeiro na vida? O pai.
a mãe. Então, primeiro os pais, depois os filhos. Lembra que uma família ela fica mais harmônica quando os pais vêm primeiro. A relação precisa vir antes dos filhos. Primeiro, cada um desses indivíduos respeitados e cuidados, depois a relação, porque esses filhos são fruto dessa relação existente. Nas famílias ampliadas, a relação tem prioridade também, porque apesar dos filhos terem a precedência, essa relação hoje traz para esses indivíduos a alegria, a felicidade na vida, é a escolha deles. Então, primeiro, e aí também com os filhos, entra a questão da chegada na vida. Esses adultos são maiores. Quantas vezes a gente percebe dinâmicas diferenciadas? Eu sirvo primeiro todos os filhos para depois deixar os adultos se servirem, não é? Então, é lógico, os filhos são pequenos, primeiro eu vou servir a eles. Mas eu já estou na mesa. Eu cheguei. E aí eu sirvo a mim, sirvo a eles. Sirvo a mim, sirvo a eles. E ensino essa autonomia. Os filhos precisam ir para essa autonomia, para o crescimento. Então, se eu tenho que olhar ali e fazer uma escolha para quem eu vou dar algo primeiro, segue a lei da vida. Aí tudo bem, na hora de ganhar o chocolate ele vai ganhar primeiro, não é justo. Mas, por exemplo, e na hora da vacina, que ninguém quer ir? Na hora de ir no dentista, que ninguém quer ir, sentar primeiro lá na cadeira, como é que eu escolho? Do mais velho para o mais novo, tá? Então eu faço essa sequência da vida, isso traz muita naturalidade. As crianças, os adolescentes aceitam isso com muita tranquilidade e os adultos também. Então lá na minha casa, lá na dinâmica com a minha mãe, com meus irmãos, quantas vezes eu falo? Sou eu, por quê? Porque eu sou a filha mais velha. Não, agora, isso aqui ficou, porque aqui é para Juju, porque ela é a filha mais nova. Nós deixamos para ela, guardamos para ela. Por que vocês já repararam que nas dinâmicas da família tem isso? Se guarda para alguém, geralmente você guarda aquilo para aquele que não estava, para aquele que não chegou ali, aquele que não chegou ainda. Então existe um cuidado para todos, né? Então quando eu olho essa ordem de chegada na vida, eu facilito muitas coisas. Qual foi outra pergunta que eu coloquei lá na live? Lá na chamada para live, eu falei do carro, né? Essa entrada, geralmente os filhos adolescentes brigam muito com essa coisa da idade, então é bom, legal. Qual é o melhor lugar? É o canto de lá? Então é do mais velho e vai organizando. O filho do meio, o filho mais novo, coloca nessa ordem. Sempre dá direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda aqui para você, flui melhor. Experimenta. Eu sempre digo, experimenta aí e mais ainda, me conta. Hoje mesmo alguém já me contou que fez a mudança da cama e que tá tudo melhor, que é muita harmonia, que você vai para o seu lugar também, né? De ser ouvida, de ser cuidada, de ser reverenciada. Tá? Alguma pergunta, gente? Coloquem aí se eu não respondi ainda, né, dessa questão aí da mesa. Então é uma regra simples. Eu olho para essa regra da vida, a regra da ordem, da chegada da ordem, e dentro do sistema que eu organizo da direita para a esquerda, no sentido horário. Primeiro o homem, depois a mulher, depois os filhos em ordem de nascimento. Já me perguntaram também, tá, e os filhos de vida breve, os filhos que não nasceram, né? Eu posso, se a minha dinâmica familiar tá ali em muito tumulto, e geralmente reflete isso, é porque esses filhos não estão pertencendo. Então eu posso criar algo na mesa, um espaço mesmo para esses filhos. Uma marcação no chão, uma cadeira, uma almofada, ou colocar na mesa uma colher, né, um garfinho, algo que represente aquela criança na ordem mesmo. Eu já tive experiências com pacientes e famílias que eu acompanhei que a gente colocou na mesa. Essa família tinha 2 filhos e esses 2 filhos brigavam muito à mesa, por nada e por tudo. Sempre tinha uma briga, tinha uma confusão ali. E aí, quando a gente vai buscar, quando tem toda essa desordem, alguém não está pertencendo. Quem não estava pertencendo? Esse casal sofreu, né? Eles passaram junto a perda de um filho inicial, de um aborto bem no iniciozinho da gestação, e esse filho, ele não estava ali sendo olhado.
E nem os irmãos ainda sabiam dessa criança. E aí nós organizamos na mesa. Era onde, né, precisava, era onde estava ali o tumulto. Então, nós organizamos ali na mesa, deixa eu ver. E aí nós colocamos uma colher. Ficou a mãe, o pai, e aí o filho mais velho, o filho mais novo. Né? Vamos pensar aqui, eu estou colocando sempre a minha mesa redonda, eu adoro a mesa redonda para isso, eu penso que ela é mais acolhedora, ela traz mais essa possibilidade de todo mundo se olhar, mas se eu tiver uma mesa redonda, eu vou fazer, numa mesa quadrada, eu vou fazer no mesmo sentido de organizar ali. Nós colocamos, né? Nós colocamos aqui, entre a mãe e o primeiro filho, uma colher à mesa. Então, toda vez existia ali na mesa a colher deste filho. E foi contado a esses irmãos que antes dele teve um primeiro irmão. Então, esse filho não era o mais velho. Esse filho que dizia ter um irmão só passou a ter dois. Então, isso tudo cria um outro fluxo de energia aqui na mesa. E esse outro filho estava ali lembrado. Gente, as brigas cessaram, as brigas pararam. Tá? Na hora da mesa se podia comer com mais harmonia. Então, assim, vai experimentando aí. Qualquer coisa eu me coloco aqui para responder para vocês. Manda um direct, né? Meu telefone tá aí, pode mandar por WhatsApp e a gente pode conversar sobre isso. Então, eu dou lugar ali na mesa também dos ausentes, né? Porque essa energia também reverbera. Quando eu não faço isso colocando lugar, né? Eu posso falar, eu posso reverenciar essa pessoa. Geralmente sempre isso existe. Meu filho tá lá em Portugal hoje. E aí eu quero deixar registrado aqui, quinta-feira passada ele terminou o mestrado. Meu filho, parabéns. Né, maravilhoso essa vitória, só quem já passou por isso sabe, e assim, a mamãe tá aqui muito orgulhosa mesmo, né, dessa sua vitória. Aí, parabéns. E quase sempre nos almoços em família, a gente tá ali falando do Júnior, né, porque é aquele que não está naquele momento presente. E todo mundo pertence a uma família, presente ou não. Então a gente sempre está trazendo essas pessoas, como também hoje, quando eu estou lá na minha família de origem, com os meus irmãos, a gente sempre acaba falando de quem? Do meu pai, do papai que já se foi, mas que está ali presente. Então a morte não nos faz, não nos tira esse pertencimento. Então, ausente ou não, né? Aqui ou não, faz parte, pertence. Então, eu preciso olhar para isso. Então, relembrando, né? Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí. A nossa dica, né? A minha dica hoje sistêmica para vocês. Esse que entrou, que bom te ver aqui. Essa é a dica sistêmica. Dê o lugar do filho mais velho na mesa, à esquerda da mãe, o marido à direita da mulher. Então, marido à direita, os filhos à esquerda, em ordem de nascimento. E atenção para os filhos de vida breve. Se tem, né? Se você teve filhos de vida breve, se você passou por abortos, dê o lugar desses filhos à mesa. Preciso colocar uma cadeira, preciso falar. Não, muitas vezes um objeto. Né? E isso para trazer mais fluidez ali, porque geralmente esses filhos tem confusão ali, os outros irmãos estão brigando. Depois isso passa a ser integrado dentro da história da sua família. E aí não precisa mais, tá? Mas é um início, uma intervenção que a gente faz para trazer essa ordem ali para o sistema familiar. Todo sistema familiar tem uma ordem. Todo mundo dentro do seu sistema familiar tem um lugar de força, um lugar onde fica ali mais fortalecido, onde as suas atitudes geram mais equilíbrio, mais felicidade, mais tranquilidade, tá bom? Gente, o nosso tema hoje era esse, então assim, eu quero deixar em aberto agora para vocês fazerem perguntas e não necessariamente precisa ser só da mesa. Kátia colocando aí dicas valiosas, que coisa boa, que bom saber, Kátia, é isso. No dia a dia, gente, a gente faz uma intervenção e isso muda muitas coisas. Como também o seu banheiro,
né? No banheiro é muito importante, assim, são dicas importantes que fazem toda a diferença. Dentro do banheiro, ter sempre um cesto ou algo de leitura. Essa dica eu faço desde a minha época que eu trabalhava como alfabetizadora. Nós precisamos incentivar a leitura, né? Formar leitores. Onde que a gente fica um bom tempo, muitas vezes? Hoje está indo com o celular para a mão, né? Na mão para o banheiro. Não vamos levar o celular para o banheiro e vamos ter lá um lugar para leitura, né? Vamos colocar ali, a gente trabalha esse aspecto leitor desde cedo. Então, eu trabalho a harmonia na mesa quando eu respeito essa ordem de fluidez aí da vida. A Terezinha colocou aqui, as famílias que não têm mesa ou não usam a mesa para comer. Cada um pega seu prato e está em frente à TV, por exemplo. Como fica esta situação? Pois é, Terezinha, no início eu falei um pouco sobre isso. Eu fiz até nos stories, né? Não sei se vocês acompanharam, perguntando sobre o que é a mesa dentro da sua casa e se você come a mesa. Muitos responderam que sim, e eu até esperava ter mais essa coisa de comer no sofá e tal. Eu dou uma dica e um recado aí muito importante. A mesa dentro de uma casa é primordial para o diálogo, para a cumplicidade, para a partilha, para o compartilhamento, para o diálogo ali dessa família. Então, providencie esse espaço. Ah, não dá para ter uma mesa? A gente vai sentar no sofá para comer? É na sala? Aí eu digo, a gente se faz com o que tem. A gente não pode ficar justificando não fazer por não ter. Então vamos lá, é no sofá que cada um vai sentar? Vamos procurar sentar nessa ordem, né? Os filhos à esquerda, seguindo a ordem de nascimento. E de preferência, aí eu digo, com a televisão desligada. Eu não estou sentada à mesa, mas vamos pensar que a gente sentou ali numa roda, num semicírculo, e esse é um momento de se concentrar na alimentação. Inclusive isso são dicas de nutricionista, né, de médicos mesmo, que dizem pra gente como é importante a gente se concentrar na hora da alimentação. Então vale. A Sandra perguntou, e quem mora só com os filhos? Como fica essa ordem? Aí, mesma questão. A mãe, o adulto aí, a mãe, tem a vez. Ela é essa força dominante. Ela é a autoridade. Então, na ordem da vida, a mãe e os filhos à esquerda da mãe, por ordem de nascimento. Então, filho mais velho, filho mais novo, filho, né? Se forem 3 filhos, 1, 2, 3. Filho mais velho, filho do meio, filho caçula. Tá nessa ordem. Se chegar um parceiro novo, que não é o pai desses filhos, das famílias ampliadas, não tem problema, ele é o seu parceiro, onde o parceiro fica à direita da mulher. Tá? No iniciozinho da live eu falei sobre esse arquétipo cultural mesmo, tá aí nas nossas memórias celulares e flui bem. Se na sua casa tá tranquilo e tá sentado de outra forma, gente, beleza, não tem problema. Né? Aqui não é uma verdade absoluta, aqui é uma partilha de experiências e de fenômenos que são observados em 99% dos casos. Se diz, fica mais tranquilo e flui melhor quando assim está organizado, né? Os filhos à esquerda da mãe ou do pai. Se está só com ele, à esquerda do pai. Se está só com a mãe, à esquerda da mãe. Se eu coloco meu filho sempre à minha direita, ele fica com muita força. Geralmente ele fica maior que eu. Ele vai para o meu lugar de companheiro ou de pai. Eu fico à esquerda dele e ele vira meu pai. Por isso que muitas vezes os adolescentes estão aí, intransigentes, estão mandando nos pais, estão rompendo demais com os limites. Quando você coloca ele e vai para o seu lugar de força, naturalmente, nessa ordem fenomenológica, você olha para o filho, olhando para a sua esquerda, você já olha para ele numa força maior, tá? Mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa daquelas perguntas iniciais que eu fiz lá que eu não respondi? Acho que não, né? Falei aí da alimentação, do carro, dos presentes. Então a mesma coisa, vai começar a fazer a entrega dos presentes? Começa dos mais velhos, né? De quem chegou primeiro e vai até o mais novo. A gente reverencia o mais velho e o mais novo. Todos têm grande função dentro do sistema, mas eu não posso deixar ninguém de fora, né? Todos pertencem. Beleza? Mais alguma pergunta? Vou beber um pouquinho de água, porque eu não bebi água ainda.
Lembrando que o Bert Helling fala o tempo inteiro, né? As famílias não são perfeitas e não precisam ser perfeitas. São nas famílias onde existem todas as dificuldades e os desafios que essa criança, esse adolescente, cada vez fica mais forte, cada vez caminha mais para a vida. Tá? Então não tenham dúvida, aí na sua casa, do jeitinho que tá, é o jeitinho certo, é a forma de ser, é como a sua vida está. As dicas sistêmicas, elas trazem pra gente ali uma forma melhor de organizar as coisas. Por exemplo, é o que flui melhor no dia a dia. Oi, Paulinha, entrando aí. Agora, no tempo da pandemia, eu pude, mais que nunca, curtir a minha casa e estar na minha casa. Eu e muitas pessoas. Se tem algo que essa pandemia trouxe pra gente, foi esse olhar de novo para o nosso interno, para as nossas coisas, para os nossos espaços. Então, na minha cozinha, eu mudei um monte de coisa que estava de maneira disfuncional. Não era prático. Por exemplo, as xícaras estavam longe da cafeteira. O café, a minha lata de café ficava longe da cafeteira. Gente, eu organizei tudo perto, é funcional. Então é um pouco isso. As dicas sistêmicas, olhar as leis da vida, é dar lugar para isso. Todos pertencem, né? Todos têm uma hierarquia de chegada na vida. Inclusive, quando a gente pensa no ciclo da vida, nós estamos preparados para enterrar os nossos pais e não estamos preparados para enterrar nossos filhos. Dói muito mais, gera muito mais angústia. Esse luto é muito mais difícil quando eu tenho que enterrar um filho, porque na ordem da vida eu enterro os pais, os avós, né? Eu estive ano passado no enterro do meu tio, né? O irmão mais novo do meu pai, que faleceu, e uma prima me disse: quando os nossos pais vão, nós somos os próximos da fila. Isso é lei natural da vida, né? Então, quando a gente fala das leis da vida, das leis sistêmicas, a inteligência sistêmica, ela age olhando para isso. É uma forma de estar na vida, de olhar para isso tudo. Então, reconhecer que algumas questões estão postas. Eu sempre faço essa analogia, essa comparação. A lei da gravidade. Eu posso não acreditar nela? Posso. Eu tenho aí o livre-arbítrio. Mas as chances que eu tenho de me jogar aqui, seja do primeiro andar, é de me machucar lá embaixo, quando eu me estabanar lá embaixo. É a mesma coisa. Quando eu não olho para isso, quando eu penso que eu não preciso respeitar quem chegou primeiro na vida, que eu não preciso dar lugar para um filho que não nasceu, né? Que eu não considero a minha família de origem, que eu não olho para tudo isso com respeito, eu preciso arcar com as consequências disso. Quantas pessoas estão aí, por exemplo, no mundo do trabalho, sem energia, sem força, vivendo estresse danado, entra e sai de trabalho, tá sempre recomeçando a vida profissional. Quando a gente vai na pesquisa, a primeira coisa é que eu pergunto quando a pessoa chega reclamando do trabalho, falando do trabalho, que a dificuldade é o mundo do trabalho, a primeira coisa que eu pergunto é: como é a sua relação com seu pai? E, na maioria das vezes, fenomenologicamente, isso se repete. É um filho que está ali desconectado do seu pai. E isso não significa não conviver, tá, gente? E muitas vezes está ali convivendo, mas está desconectado. É um filho que ainda faz crítica, é um filho que exige ainda muitas coisas, ou muitas vezes é um filho totalmente distante desse pai, que não dá lugar para esse pai. Existe uma fala muito forte, né, no mundo hoje, que um dos grandes problemas do mundo é a falta do pai. Né? Nós hoje queremos cuidar da vida, a gente tem todo um olhar, estamos aí, vivemos muito tempo sem cuidar da vida, queremos retomar esse cuidado, principalmente com tudo que é da natureza, toda essa preocupação, mas e o mundo, né? Todas essas relações aí com o externo, tão cheia de coisas absurdas que acontecem. Por quê? A força masculina, a força do pai. Então, essa conexão com o pai é muito importante. Então, cada história é uma história. Na constelação familiar, a gente pode olhar para tudo isso e buscar o lugar de força de cada um. Como é que a gente busca esse lugar de força? Olhando para as 3 leis, né? Pertencimento, ordem
e equilíbrio. E para cada relação existe um equilíbrio aí que é diferenciado, lembra? Entre homem e mulher é um equilíbrio, entre pai e mãe e filhos é um equilíbrio, entre chefia e funcionários um equilíbrio diferente. Então, na constelação a gente consegue olhar para tudo isso. E nos atendimentos sistêmicos também, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer constelar, mas ela pode fazer um atendimento sistêmico, que é um atendimento onde a gente aciona ali aquele sistema do momento e organiza isso dentro das leis da vida. Na maioria, né? Quantos de nós, e isso é muito comum na mesa, né? Foi bom que eu coloquei assim, que eu lembrei, quantos sentam à mesa desse jeito aqui, né? Coloca o filho no meio do casal. Tá? Olhem para isso. Esse casal cada vez vai se distanciando mais. Então, este filho, né? À esquerda da mãe. Esse pai vem ajudar, beleza, ele vem aqui, ele ajuda aqui. Mas flui melhor quando está assim. Esse filho cresce honrando de uma maneira mais costumeira, porque ele se acostuma a esse olhar. O fluxo da vida, a correnteza da vida segue melhor quando a gente se organiza assim. Eita, eu tenho uma excelente relação com meu pai, mas de fato eu culpava muito tanto ele como minha mãe da falta de cobrança comigo, de ter buscado mais cedo estudar profissionalmente também. É isso aí, tá vendo? Eu posso ter uma ótima relação com meu pai e com a minha mãe, mas isso não quer dizer que eu não esteja desconectado deles, porque às vezes eu estou na exigência. Ótimo exemplo, é isso aí. Quantas vezes eu jogo a culpa de coisas hoje de adulto, eu fico culpando meus pais. Isso me desconecta deles. E se eu faço isso, isso vai ter um reflexo na minha vida atual. Depois que entendi, concordei que eles fizeram o melhor que podiam naquele momento, minha vida mudou muito mesmo. Sem dúvida nenhuma, e você, o trabalho fluindo mais que tudo, né? É isso. Olha, gente, exemplo do mundo do trabalho eu tenho muitos. É incrível. Quando a gente se conecta com essa força paterna, quando eu dou lugar para essa força paterna na minha vida e reconheço que foi feito o que era possível e que agora que eu sou adulto sou eu que sigo, eu libero os meus pais. Tem uma frase maravilhosa sistêmica que vocês não fizeram aí, façam, né? Pai e mãe, eu libero vocês das minhas exigências. Eu libero vocês de mim. Que cada um possa seguir a sua vida. Eu sou adulto, eu agora cuido de mim. Obrigado pela vida que vocês me deram. Então aí a gente segue mais leve, viu? Quero deixar aqui um beijo para todo mundo. Obrigada, né? Todo mundo que entrou, que acompanhou e espero aqui agora conseguir salvar, vai ficar lá no feed, entra. Queria aí que vocês dessem um likezinho, porque isso tudo ajuda aí no que o Instagram entrega. E entrem lá depois e comentem, deixem um comentário. É muito importante o que eu aprendi e mais ainda, coloquei em prática, foi bom, eu faço isso é interessante, tá? O Instagram, o mundo virtual hoje, ele tem uma dinâmica de entrega. Então, se eu tô nesse movimento e quero mostrar isso para mais pessoas, eu preciso de vocês que já estão aqui comigo mostrando isso, sabe? Para outras pessoas também, dizendo, é isso. Principalmente lá nos comentários, quando fica salvo, tá bom? Gente, um beijo para vocês, foi ótimo. Bom restinho aí de quinta-feira e experimentem, né? Filhos à mesa, à sua esquerda, na ordem de nascimento. Na hora de fazer escolhas, né? De quem vai primeiro, quem tem que fazer isso, dê a ordem de chegada de nascimento. Para você aí que é uma profissional, que está aí dentro da escola, dentro da empresa, né? Dentro de uma firma, observe isso. Quem chegou primeiro, dê a vez. Muitas vezes você não precisa nem falar, só você chegar perto e dizer, eu vejo você chegou primeiro que eu te dou a vez. Né? Isso faz fluir muitas coisas com muito mais harmonia na vida da gente, tá bom? E a força masculina, o parceiro, a sua direita, tá bom? Um beijo grande, gente, adorei estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigada, um beijo.